Parashá Shemot. Êxodo capítulo 1, verso 1 a Êxodo capítulo 6, verso 1. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Jacó. Cada um com a sua família veio. Rubem, Simão, Levi e Judá, Issachar, Zebulun e Benjamim, Dan e Naphtali, Gad e Aser. E foram todas as almas que saíram da coxa de Jacó, 70 almas. E José estava no Egito. E morreu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes. Muito, muito, e encheu-se a terra deles. E se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José. E disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele, quiçá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, se una também com ele os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre ele chefes de impostos, para o afligirem com as suas cargas. E edificou para o faraó as cidades armazéns, a Pitom e a Ramsés. E, quanto mais o afligiam, tanto mais este se multiplicava e se fortalecia. E se enfastiaram por causa dos filhos de Israel, e fizeram servir os do Egito aos filhos de Israel com rigor. E amarguraram suas vidas com serviço penoso, com barro e com tijolos e com toda a classe de trabalho do campo. Todos os serviços em que eles trabalhavam eram feitos com rigor. E disse o rei do Egito às parteiras hebreias, cujo nome da primeira era Shifrá e o nome da segunda Puá, e disse: Quando servirdes de parteiras às hebreias, vereis sobre os assentos. Se for filho, matá-lo-eis. Se for filha, viverá. E temeram a Deus as parteiras, e não fizeram como lhes havia falado o rei do Egito, e deixaram os meninos viver. Segunda aliá. E chamou o rei do Egito as parteiras, e lhes disse: Por que tendes feito isso, e deixado os meninos viver? E disseram-lhe as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são sábias. E, antes que a parteira chegue a elas, já dão à luz. Fez Deus bem às parteiras, e o povo aumentou e tornou-se muito forte. E foi, porque temeram a Deus as parteiras, ele lhes estabeleceu castas. E ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que nascer, lançá-los eis no Nilo, e toda a filha deixá-la eis viver. E foi-se da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era bom, escondeu-o 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco, e betumou com betume e com piche, e meteu nela o menino, e a pôs no carriçal sobre a beira do Nilo. E ficou de longe sua irmã para ver o que lhe acontecia. E desceu a filha do faraó para se banhar no Nilo, e suas criadas andavam do lado do Nilo. E viu a arca dentro do carriçal, e mandou a sua criada e a pegou. E abriu e viu o menino. E eis que parecia um moço que chorava, e teve compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. E disse sua irmã, a filha do faraó: Queres que eu vá chamar para ti uma mulher, ama das hebreias, e que amamente o menino para ti? E disse para ela a filha do faraó: Vai. E foi a moça, e chamou a mãe do menino. E disse para ela a filha do faraó: Leva este menino, e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E tomou a mulher o menino e o amamentou. E cresceu o menino, e ela o trouxe à filha do faraó,
e foi para ela como filho, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Terceira aliá. E foi naqueles dias, e cresceu Moisés, e foi ter com seus irmãos, e viu suas pesadas tarefas, e viu um homem egípcio ferindo a um homem hebreu, um de seus irmãos. E virou-se para cá e para lá, e viu que não havia ninguém, e matou o egípcio, e o escondeu na areia. E saiu no segundo dia, e eis que 2 homens hebreus estavam brigando, e disse ao mal: por que feres a teu próximo? E disse: quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? E temeu Moisés e disse: agora, sem dúvida, foi conhecido o caso. E ouviu o faraó este caso e procurou matar a Moisés. E Moisés fugiu da presença do faraó e deteve-se na terra de Midian e sentou-se sobre o poço. E o chefe de Midian tinha 7 filhas. E vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. E vieram os pastores e as expulsaram. E levantou-se Moisés, salvou-as e deu de beber aos seus rebanhos. E vieram a Reuel, Jetro, seu pai. E este disse: por que se apressaram para vir hoje? E disseram: um homem egípcio livrou-nos da mão dos pastores, e também tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chama-o, e que coma pão. E consentiu Moisés em morar com o homem, e ele deu Sípora, sua filha, para Moisés. E deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Gershom, porque disse: peregrino tenho sido em terra estrangeira. E foi naqueles dias, e morreu o rei do Egito, e suspiraram os filhos de Israel pelo trabalho, e gemeram, e subiram os seus clamores a Deus pelo trabalho. E ouviu Deus os seus gemidos, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e levou em conta. Quarta aliá. E Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, chefe de Midian, e conduziu o rebanho para trás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo de Deus numa chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse Moisés: aproximar-me-ei, e verei esta grande visão, porque não se queima a sarça? E viu o Eterno que ele se aproximou para ver, e chamou Deus de dentro da sarça e disse: Moisés, Moisés. E disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Escondeu Moisés sua face, porque teve medo de olhar para Deus. E disse o Eterno: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e o seu clamor ouvi por causa de seus fiscais de trabalho, porque conheci as suas dores. E desci para o livrar do poder do Egito e para fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Iteu e do Amorreu, e do Perizeu, do Iveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel veio a mim, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. E agora vem e te enviarei ao faraó, e tira meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E disse Moisés a Deus: quem sou eu que irei ao faraó e tirarei os filhos de Israel do Egito? E disse: porque estarei contigo, e isto será para ti o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado ao povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e dirão a mim: qual é seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés:
serei o que serei. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, serei, enviou-me a vós. E disse ainda Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o eterno Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. É este o meu nome para sempre, é este o meu memorial para todas as gerações. Quinta aliá. Vai-te junto aos anciãos de Israel e dize-lhes, o eterno Deus de vossos pais apareceu a mim, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, tenho-vos visitado, e o que vos está sendo feito no Egito? E tenho dito, eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Iveu, e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e virás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o eterno Deus dos Hebreus encontrou-nos e agora iremos, por favor, à distância de 3 dias, no deserto e ofereceremos sacrifícios ao eterno, nosso Deus. E eu sei que não vos deixará o rei do Egito ir, nem mesmo com poder forte. Estenderei minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, e depois vos enviará. E darei graça desse povo aos olhos do Egito, e será que quando andardes, não andareis sozinhos. E pedirá a cada mulher de sua vizinha e de sua hóspede objetos de prata e objetos de ouro e vestidos, e polueis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis aos egípcios. E respondeu Moisés, dizendo, e eles não me crerão, nem ouvirão minha voz, pois dirão, não apareceu a você o Eterno. E disse ele ao Eterno, que é isso em tua mão? E disse, uma vara. E disse, joga ao chão. E jogou ao chão e se converteu em cobra, e fugiu Moisés de sua face. E disse o Eterno a Moisés, estende tua mão e pega a sua cauda. E estendeu a sua mão e pegou nela e se converteu em vara na sua palma, para que creiam que te apareceu o Eterno, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe o Eterno mais, leva por favor a tua mão ao teu peito. E levou sua mão ao seu peito e atirou, e eis que a sua mão estava leprosa como a neve. E disse, torna a tua mão ao teu peito. E tornou a sua mão ao seu peito, e tirou-a de seu peito, e eis que lhe havia se tornado como a sua carne. E será que, se não te crerem, e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão à voz do último sinal. E será, caso não creiam também nesses 2 sinais, e não ouvirem a tua voz, tomarás das águas do Nilo, e derramarás no seco, e as águas que tomarás do rio, tornar-se-ão sangue no seco. E disse Moisés ao Eterno, rogo, Senhor, não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Eterno para ele, quem coloca a boca no homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou aquele que vê, ou o cego? Não sou eu o Eterno? E agora vai-te, e eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E disse, rogo, Senhor, envia por meio de quem hás de enviar. E acendeu-se a ira do Eterno contra Moisés e disse, certo, Arão, teu irmão levita, eu sei que ele falará, e também eis que ele sai ao teu encontro, e te verá e se alegrará em seu coração. E falarás para ele e porás as palavras na sua boca, e eu estarei com a tua boca e com a sua boca. Ensinar-vos-ei o que haveis de fazer. E falará ele por ti ao povo, e servirá ele para ti por boca, e tu serás para ele Senhor. E esta vara pegarás com tua mão, com a qual hás de fazer os sinais. Sexta aliá.
E andou Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Andarei, por favor, e voltarei a meus irmãos que estão no Egito, e verei se ainda estão vivos. E disse Jetro para Moisés: Vai-te em paz. E disse o Eterno para Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, porque morreram todos os que procuravam a tua alma. E tomou Moisés sua mulher e seus filhos, e fê-los montar sobre o jumento, e voltou para a terra do Egito. E tomou Moisés a vara de Deus na sua mão, e disse Deus para Moisés: Quando andares para tornar ao Egito, vê todas as maravilhas que pus em tua mão, e as farás diante do faraó, e eu fortalecerei o seu coração, e não enviará o povo. E dirás ao faraó: Assim diz o Eterno: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu disse para ti: Envia meu filho para que me sirva, e tu recusaste enviá-lo. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. E foi no caminho, na estalagem, encontrou a Moisés o anjo do Eterno, e o quis matar. E tomou de si por uma pedra aguda, e cortou o prepúcio de seu filho, e jogou-o nos pés de Moisés, e disse: Esposo sanguinário tu és para mim. E o deixou, e ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. E disse o Eterno a Arão: Vai ao encontro de Moisés no deserto. E foi, e encontrou no monte de Deus, e beijou-o. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Eterno que o enviou, e todos os sinais que lhe ordenou. E foram Moisés e Arão, e juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E falou a Arão todas as palavras que disse o Eterno a Moisés, e fez os sinais aos olhos do povo. E acreditou o povo, e compreenderam que visitou o Eterno aos filhos de Israel, e que viu sua aflição, e humilharam-se e curvaram-se. Sétima aliá. E depois vieram Moisés e Arão e disseram ao faraó: Assim falou o Eterno Deus de Israel: Envia meu povo e que festejem para mim no deserto. E disse o faraó: Quem é o Eterno para que eu escute sua voz e envie a Israel? Não conheço o Eterno e também não mandarei Israel. E disseram: O Deus dos hebreus apareceu a nós. Iremos, rogo, por um caminho de 3 dias no deserto, e faremos sacrifícios para o Eterno nosso Deus. Quizá nos castigue com mortandade, ou com espada. E disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, apartais o povo de suas obras? Ide a vossos trabalhos. E disse o faraó: Eis que é numeroso agora o povo da terra, e vós os fazeis cessar em seus trabalhos. E ordenou o faraó nesse dia aos opressores do povo e aos seus guardas, dizendo: Não continueis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem, que eles andem e recolham a palha. E o número de tijolos que eles faziam ontem e anteontem porei sobre eles, não diminuireis, porque eles são moles, porquanto clamam dizendo: Vamos, façamos sacrifícios para nosso Deus. Torne-se mais pesado o serviço sobre os homens, e que o façam. E não creiam em palavras mentirosas. E saíram os opressores do povo e os seus guardas, e falaram ao povo dizendo: Assim falou o faraó: Eu não vos dou palha, ide tomar palha onde a encontrardes, e não se diminuirá nada do vosso serviço. E espalhou-se o povo por toda a terra do Egito para juntar restolho para a palha. E os opressores instavam-nos, dizendo: Terminai vossas obras de cada dia, como quando tinham palha. E foram espancados os guardas dos filhos de Israel, que os opressores do faraó puseram sobre eles, dizendo: Por que não acabaste o vosso trabalho fixado de fazer tijolos, como o fizeram ontem e anteontem, também hoje? E vieram os guardas dos filhos de Israel e clamaram ao faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não é dada para teus servos, e nos dizem: façam tijolos.
E eis que teus servos estão sendo espancados, e a culpa é do teu povo. E disse: ociosos sois vós, ociosos, porque dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Eterno. E agora ide e trabalhai, e palha não vos será dada, e o número fixado dos tijolos entregareis. E viram os guardas dos filhos de Israel o mal que estes passavam, quando lhes diziam: não diminuireis os vossos tijolos da obra de cada dia. E encontraram a Moisés e a Arão de pé, em frente a eles, quando saíram da presença do faraó. E disseram-lhes: olhe o Eterno para vós e julgue, por que nos fizeste odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, para dar-lhes uma espada em suas mãos, para matar-nos? E voltou Moisés ao Eterno e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Para que me enviaste? Desde que vim ao faraó para falar em teu nome? Foi mal para o povo, e salvar não salvaste ao teu povo. E disse o Eterno a Moisés: agora verás o que farei ao faraó, que com mão forte vos enviará, e com mão forte vos desterrará da sua terra. נשמח ונבין שכל זה קרה, יהי